Deus, deixa a Bíblia aberta aí no Evangelho segundo escreveu Mateus, capítulo de número 8 e verso de número 23. Louvado é o nome do Senhor. Deixa eu dar os avisos aqui rapidamente, irmãos. Terça-feira agora, às 20 horas, nós temos a oração, amém? Culto de oração, nós é 1 hora de joelhos, 50 minutos, nós oramos, depois meditamos na palavra do Senhor e nós intercedemos pelos irmãos, intercedemos pela igreja do Senhor, por tantas causas. Então venha terça-feira, às 20 horas, para orarmos. Quinta-feira, primeira quinta-feira do mês de setembro, culto de ensino da palavra do Senhor, o presbítero Luiz estará ministrando a palavra do Senhor na próxima quinta-feira. E domingo nós temos também um culto às 19 horas, pela manhã, Escola Bíblica Dominical, para os jovens e para os adultos às 9 horas da manhã e à noite às 19 horas, amém? Quero desde já agradecer aos irmãos que trouxeram aí o alimento, o quilo do alimento, para nós montarmos aí as cestas básicas, que tem ajudado os irmãos. Que Deus abençoe a vida de cada um que ofertou, que trouxe, e que nunca falte um alimento na sua casa, em nome de Jesus, amém? Quero orar por esses irmãos abençoados que trouxeram aí o alimento. Feche teus olhos, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, nós oramos, ó Pai, e agradecemos ao Senhor por esses alimentos que foram arrecadados, Senhor, por cada irmão, cada irmã, cada jovem, cada pessoa que ofertou, Senhor, para este alimento, para suprir a necessidade de alguns irmãos que têm passado por momentos, ó Deus, de necessidade. Pai, nós oramos por esses irmãos que recebem este alimento, para que eles possam, meu Deus, sair da situação que se encontram, Pai, que eles venham ser abençoados para poderem também dar e ofertar em abundância, em nome do Senhor Jesus. Para isso, nós clamamos pela Tua bênção, por aquele que vai receber o alimento, mas também por aquele que deu o alimento, Senhor, que multiplique na vida de ambos, em nome de Jesus Cristo, amém. Amém, queridos? Abra sua Bíblia comigo, já falei, né? Mateus capítulo 8, verso 23. Tem como título essa mensagem, nesta noite: Jesus domina as circunstâncias. Amém? Jesus, ele tem o domínio sobre as circunstâncias. E nós vamos ver nesta noite, através desse texto, que o Senhor quer nos ensinar. Mateus capítulo 8, verso 23 diz assim: E entrando ele no barco, os seus discípulos o seguiram. E eis que no mar se levantou uma tempestade tão grande que o barco estava coberto pelas ondas. Ele, porém, estava dormindo. E os seus discípulos, aproximando, o despertaram, dizendo: Senhor, salva-nos, que perecemos. E ele disse-lhes: Por que temeis, homens de pequena fé? Então, levantando-os, repreendeu os ventos e o mar, e seguiu-se uma grande bonança. E aqueles homens se maravilharam, dizendo: Que homem é este, que até os ventos e o mar lhe obedecem? Louvado é o nome do Senhor Jesus. Queridos, quero iniciar essa mensagem dizendo que Deus é bom. Deus é bom o tempo todo, e o tempo todo Deus é bom. Só que por muitas vezes nós não conseguimos, irmãos, enxergar a bondade de Deus, e principalmente quando nós estamos enfrentando situações ou circunstâncias contrárias na nossa vida, aquilo que nós não gostamos e não queremos, porque nós, todo ser humano, todo homem, toda mulher, ele traça um objetivo para a sua vida, e nesse objetivo ele sempre põe as coisas boas e positivas.
Eu nunca vi ninguém fazer um planejamento de algo e colocar as coisas ruins. Esse ano eu quero ficar doente. Ninguém, em sã consciência, faz esse tipo de entendimento. Tudo que nós almejamos sempre são coisas boas. Porém, entretanto, nós sabemos que na vida, como escreveu Salomão, né, embaixo do céu, nós estamos sujeitos a todas as coisas, a todas as dificuldades. E por muitas vezes nós não conseguimos enxergar a bondade de Deus quando nós estamos enfrentando essas dificuldades. Eu li uma ilustração e quero trazer para os irmãos aqui nessa noite, que essa ilustração relata justamente isso. Diz que havia um rei e um súdito desse rei. E esse rei gostava de caçar, de sair para caçar. E um dia, esse súdito acompanhava esse rei nas suas caçadas, e ele também fazia a proteção desse rei. Mas um dia um animal feroz atacou esse rei, e ele perdeu o seu dedo mindinho. Quando ele volta para sua terra, ele revoltado com aquilo que ele faz, ele manda prender o súdito, porque não o protegeu. E passado alguns dias, ele volta para a caça, só que no meio daquela caça ele é capturado por uma tribo de pessoas que nós conhecemos como canibais, que comem pessoas, né? Comem carne humana. E quando ele estava lá no meio da panela do caldeirão, sendo preparado lá para sacrifício, para alimento daquela tribo, quando aqueles homens olharam para a mão dele e viu que faltava um dedinho, eles rejeitaram. Por quê? Porque eles não serviam sacrifícios defeituosos, e eles não comiam pessoas com defeito. Então eles libertam aquele homem, e quando ele regressa para sua terra, ele vai e procura o súdito, e ele conta essa história, e o súdito fala: olha, Deus é bom, o tempo todo Deus é bom. Aí ele fala: mas como Deus é bom, sendo que por eu ter perdido meu dedo, eu prendi você estava preso há anos aí. E aquele súdito fala: então, olha como Deus é bom. Se eu estivesse com o Senhor nessa última caçada, eu seria o sacrifício, e eu seria o alimento. Deus me livrou e livrou o Senhor. Sabe o que significa, meu irmão? Nós muitas vezes não entendemos o agir e o trabalhar de Deus. Mas não precisamos entender nem agir, nós precisamos confiar. Nós não temos que ter a pretensão de entender como Deus trabalha na nossa vida. Nós temos que confiar que Deus é bom o tempo todo, para os teus servos, para os teus filhos. E essa passagem aqui, ela nos faz entender isso. E nós vamos tirar aqui algumas lições dessa passagem, e para que você possa compreender, irmão, como Deus é bom. A palavra do Senhor diz que, aqui em Mateus, onde eu li, diz que o Senhor dá uma ordem para os seus discípulos para entrarem no barco, e ele estava cansado, porque ele passava o dia inteiro ali pregando, e ele deita-se e ele dorme. E no meio do mar, esse mar aqui é o mar da Galileia, também conhecido como Tiberíades, né? Ou o lago de Genezaré. É o mesmo lugar, porém, dependendo da região que você estiver em Israel, ele recebe um nome, porque ele é um lago de água doce, porém muito extenso. Ele tem 21 quilômetros de comprimento, 13 quilômetros de largura. E esse mar, ele é chamado de mar pela sua extensão, mas ele é um lago de água doce. E é costumeiro, é normal surgir grandes tempestades no meio deste mar. Se um dia você tiver a oportunidade de ir para Israel, que eu espero em Deus um dia eu tenha essa oportunidade, e você vai atravessar por este mar, porque é ponto turístico, e o guia com certeza vai te contar e vai falar sobre as grandes tempestades que surgem ali.
Por que essas tempestades surgem? Porque esse mar da Galileia é cercado por muitas montanhas, e uma das montanhas que ele é cercado é o Monte Hermon. O Monte Hermon é um monte que durante muito tempo do ano ele permanece congelado. Então os ventos que sopram do monte, quando eles batem sobre a água, eles produzem essas tempestades. Então é algo comum, é algo que acontece por muitas vezes. E são tempestades violentas que se formam, irmãos, de repente, sem aviso prévio. De repente, um dia está lindo e daqui a pouco vem a tempestade. E aí você pode perguntar: será que Jesus não sabia que aquela tempestade poderia vir naquele dia? Com certeza ele sabia. Além dele ser o Senhor, ele sabia que ali era costumeiro ter tempestades. Então Jesus sabia da proximidade da tempestade. E Jesus poderia evitar aquela tempestade, não poderia? Jesus poderia evitar. Ele poderia evitar. Mas ele não fez, ele não faz. Sabe por quê, meu irmão? Porque o Senhor, ele tinha um propósito naquilo ali, naquele dia. Ele queria ensinar algo para os seus discípulos. Ele queria trazer uma lição. Lembra que domingo passado eu preguei aqui que toda obra que Cristo fez, todo milagre do Senhor, por trás de um milagre, por trás de uma cura, por trás de uma libertação, sempre tem uma lição espiritual que é muito mais importante do que o milagre em si. E o Senhor, ele tem essa didática. Então o Senhor queria ensinar aos discípulos dele uma lição. Como muitas vezes o Senhor, através das minhas lutas, das minhas circunstâncias ruins, dos dias maus, dos dias de tempestades que vêm sobre a minha vida, o Senhor quer me ensinar alguma lição. O Senhor quer te ensinar alguma lição. E como eu disse aqui, tempestades no mar da Galileia surgem de repente, repentinamente. Assim é também na nossa vida. Está tudo bem, mas de repente vem uma tempestade. Está tudo certo, tudo dentro do planejado, tudo dentro daquilo que você almejava ou planejava. Família, está tudo bem, mas de repente, quando você menos espera, pode surgir uma tempestade. Pode aparecer, e essa tempestade nós podemos aqui classificá-la de diversas maneiras. Porque o primeiro ponto é esse que eu quero dizer nessa noite. As tempestades da vida são assim, da mesma forma que acontece no mar da Galileia. Elas vêm sem avisar, elas não avisam quando vão chegar. Não tem telegrama avisando, não tem um aviso prévio, elas apenas aparecem na nossa vida. Essa tempestade pode, coloquei aqui algumas coisas de ruins que podem nos acontecer e que nós vamos enxergar o mundo de outra maneira. Nós vamos enxergar o céu escuro, fechado, carrancudo, como foi o dia de hoje. Ontem, sábado, um dia lindo, maravilhoso, 30 graus. Hoje, um dia fechado, chuvoso. Quantas vezes é assim na nossa vida, meu irmão? Você acorda pela manhã, hoje mesmo no trabalho, um rapaz, amigo meu, colega meu, crente, servo do Senhor, acordou, foi trabalhar, estava trabalhando, daqui a pouco tocou o telefone: olha, vem embora, porque o seu cunhado estava fazendo um serviço em cima do telhado, escorregou, caiu, está morto no quintal da sua casa. Olha aí a tempestade chegando, meu irmão. Estava tudo bem, até a hora que ele acordou, a hora que ele saiu de casa para trás, estava tudo certo. Hoje, agora, está velando um ente querido. E eu coloquei aqui: a perda de um ente querido pode ser uma tempestade na sua vida. A notícia de uma enfermidade pode ser uma tempestade. A crise no casamento, o desemprego, enfim, meu irmão, tempestades são momentos ruins que enfrentamos e que sabemos. E como sabemos, esses momentos todos nós somos sujeitos a passar, todos nós. Não caia no engano, meu irmão e minha irmã, jovem que está aqui, não caia no engano de achar que esses dias ruins não vão chegar na sua vida. Pelo contrário, você tem que estar preparado para quando esses dias ruins chegarem. A palavra do Senhor diz que quando o dia mau vem sobre uma pessoa, quando o dia ruim vem sobre uma pessoa, se ela se demonstrar fraca, covarde, pouca será a sua força.
estiver preparado para aquele dia, se ele tiver consciência de que em todos os momentos o Senhor está do teu lado, e que aquele momento ruim talvez queira ensinar uma lição, trazer um ensinamento da parte de Deus sobre a tua vida, você vai conseguir passar e enfrentar essa tempestade. Então guarda o primeiro ponto aí, que é: tempestades da vida chegam sem avisar, repentinamente, de uma hora para outra, pode mudar a tua história. E aí, como que você vai passar? Como você vai enfrentar essa tempestade na tua vida, meu irmão? É o que o Senhor quer ensinar para esses discípulos aqui nesta noite, e quer ensinar para nós nesta noite. O segundo ponto: as tempestades da vida, elas são perigosas. São perigosas. Essa mesma passagem lá em Lucas, abre aí comigo, Lucas capítulo 8. Lucas, o evangelista Lucas, ele vai acrescentar algo nesta passagem. Lucas capítulo de número 8. Amém? Olha só, Lucas capítulo 8, verso 22. E aconteceu que um daqueles dias entrou num barco com seus discípulos e disse: passemos para outra banda do lago, e partiu. E navegando eles, adormeceu, e sobreveio uma tempestade de vento no lago, e o barco enchia de água, estando eles em perigo. Veja aqui que o evangelista Lucas, ele acrescenta, ele traz uma informação a mais, na mesma passagem. Ele diz que aquela tempestade estava colocando os discípulos em um grande perigo. Aquela tempestade estava quase naufragando aquele barco, estava quase destruindo aquela embarcação dos discípulos. Muitas vezes nós somos levados a pensar, irmão, que essas tempestades que aparecem sobre a nossa vida, que nos vêm, parece que elas vão nos destruir. Parece que nós não vamos suportar. Parece que é grande demais. Parece que não vai ter solução, meu irmão. Essa tempestade não tem jeito. Talvez por muitas vezes nós já passamos e pensamos assim, ou quando vamos passar, vamos pensar assim: essa tempestade eu não vou suportar. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite. Guarde isso que eu vou te dizer. No meio da tempestade, lembre-se que Jesus está no teu barco. Aleluia! No meio da tempestade, meu irmão, quando você achar que está correndo perigo, lembre-se, Ele está do lado. Ele está do teu lado. Jesus estava no barco com os discípulos. A tempestade era perigosa, mas Jesus estava no barco, meu irmão. A tempestade da sua vida pode ser perigosa, mas lembre, Jesus está no teu barco. Jesus não te abandonará, meu irmão. Glória a Deus. Ele nunca te abandonará. Ele disse na oração de despedida: eu falei, eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei só. Eu vos enviarei o Espírito Santo, o Consolador, que estará contigo, estará convosco todos os dias da sua vida. Meu irmão, sabe o que significa? No dia do sol, Deus está contigo. No dia da tempestade, Ele também está contigo. O problema é que nós não estamos enxergando, mas Ele está lá. Ele está lá, meu irmão. No momento de luta, Ele vai estar lá. No momento de dor, Ele vai estar lá. Eu já falei isso algumas vezes quando eu prego sobre esse tema. Eu sempre pego esse exemplo porque é um exemplo para mim muito claro. Infelizmente eu já fiz muitos não vou dizer, mas eu fiz alguns cultos fúnebres. É um momento triste, um momento de dor, um momento de sofrimento para todos. Quem já perdeu alguém sabe o que eu estou dizendo. Mas eu gosto de ir nesse lugar, e o salmista, o pensador Salomão, ele diz que é melhor o homem ir num velório do que ir numa festa.
Porque no velório você vê o final de todas as coisas, na festa você se esquece que um dia aquilo lá vai chegar. E eu gosto de estar ali não por gostar, por ser sadomasoquista, não é nada disso, mas eu observo as pessoas. Eu observo as pessoas. E no velório público sempre tem um velório de várias pessoas. E eu já fui fazer velórios de culto fúnebre de cristãos, e está ali a família sofrendo com dor, angústia, porém você vê serenidade, você vê paz num velório cristão. Quando eu velei meu pai, por todas as dificuldades que nós tivemos, mas eu sofri muito, e eu fiz o culto fúnebre do meu pai. E a minha irmã, que não serve ao Senhor, eu fiquei olhando ela, na hora que foi fechar a tampa, meu irmão, parecia que ela ia ir junto. Eu tive que tirar ela lá de cima lá e falar, pelo amor de Deus, se acalma. Porque é um desespero, sabe por quê, meu irmão? Sabe por que esse desespero? Porque infelizmente a pessoa que está longe de Deus, ela não tem a paz do Senhor, ela não tem o discernimento das coisas espirituais. Por isso que quando nós estamos enfrentando, por isso que você vê crente, irmão, crente mesmo, verdadeiro, homem de Deus, mulher de Deus, pode estar passando a luta que for, você vai encontrar serenidade, você vai encontrar paz sobre a vida dela. Sabe por quê? Porque ela sabe que Jesus está com ela. Aleluia! Glória a Deus! E que aquela dor vai passar, meu irmão. A tempestade, da mesma forma que ela vem, ela vai embora. Louvado é o nome do Senhor Jesus. Então as tempestades da nossa vida são perigosas, elas querem nos destruir, ela quer destruir a nossa base, ela quer destruir a nossa confiança em Deus, elas vêm para tentar nos destruir, tirar a nossa fé, para nos tirar a crença do Senhor, de achar que tudo vai mal, vai ruim, que vai se acabar. Não, meu irmão, tem uma solução, tem uma saída, e o nome dessa saída é Cristo Jesus. É Cristo Jesus. Lembre-se, Ele está no teu barco. Louvado é o nome do Senhor. Você não está enxergando, Ele está lá. Você não está vendo, mas Ele está contigo. Terceiro ponto: na tempestade da vida nós corremos os riscos de nos esquecermos das promessas de Cristo. Abra sua Bíblia comigo em Marcos capítulo de número 4, verso número 35, que vai contar a mesma história, mas vai acrescentar algo para nós também nessa noite. Isso, irmão, é chamado de evangelhos sinóticos. São evangelhos parecidos, porém, em alguma coisa eles se diferem um do outro. Por quê? Porque foram pessoas que escreveram através do Espírito Santo, inspiradas pelo Espírito Santo, porém não fizeram cópias. Elas relataram a forma que elas enxergaram cada situação. Isso é o Evangelho do Senhor. E o maravilhoso isso, que Lucas nunca se sentou com Marcos, Marcos nunca se sentou com Mateus e escreveram a mesma coisa. Se sentou, que eu digo assim, se sentar e falar, vamos escrever? Vamos. Não. Foram feitos em anos, em épocas distintas e por pessoas distintas. Abre aí sua Bíblia em Marcos capítulo de número 4, verso número 35. Olha o que Marcos diz, contando a mesma história. E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra margem. O evangelista Marcos, ele vai dizer que já era tarde da noite, já era o final do dia. E quem dá a ordem para entrar no barco? Jesus. E qual é a mensagem que Jesus disse para eles? E naquele dia, sendo já tarde, disse-lhes, passemos para outra. Está comigo, irmão? O que está escrito aí na sua Bíblia? E passemos para outra margem. Fala com fé, igreja. Margem. Amém. Sabe o que nós encontramos aí? Nós encontramos Jesus dando uma ordem. Jesus fala para eles, ó, entre no barco e nós vamos passar para outra margem.
Só que Jesus não está dando só uma ordem, Jesus está dando uma palavra de promessa. Ele está dizendo: ó, nós vamos atravessar o mar, 21 quilômetros, mas nós vamos chegar do outro lado. E eu te pergunto, Jesus sabia que a tempestade ia vir? Sabia, mas ele disse: nós vamos chegar do outro lado. Glória a Deus. Sabe o que o Senhor está dizendo para mim e para você nessa noite, meu irmão? Nós vamos atravessar essa tempestade em nome de Jesus. Quem está te dizendo não é eu, pastor, é Deus que está dizendo: na sua tempestade nós vamos passar e vamos enfrentar. Sabe por quê, meu irmão? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor, porque quem prometeu foi Jesus. O Senhor tem nos prometido que nós iremos vencer, meu irmão, ou não? O Senhor nos prometeu que nós iremos vencer. Ele diz: no mundo tereis aflição, mas tenham bom ânimo, porque eu venci o mundo, e vós também vencerão. Então por que duvidas? Por que duvidamos, irmão? Porque não cremos que nós vamos vencer. Pastor, então quer dizer que não vai acontecer nada de mal comigo? Não estou dizendo isso, mas nós vamos vencer, irmão. Sabe por quê? Porque o crente tem que abrir a mente, como eu preguei aqui na quinta-feira. Abre a sua mente. A vitória do crente não está nessa terra, não está nesse mundo, meu irmão. A sua vitória está naquele grande dia, quando nós nos apresentarmos diante do Senhor, e isso é promessa, e já está cumprida e garantida para aquele que crê. Aleluia! É esta vitória que o Senhor vai nos dar. E no meio da tempestade, Ele vai estar conosco. E no meio da luta, Ele vai estar conosco. E quando bater o dia mal, Ele vai estar conosco. E nós vamos chegar do outro lado. Louvado seja o nome do Senhor. Nós vamos chegar, meu irmão. Ou você não crê que você vai chegar? Irmão, eu só tenho duas certezas na minha vida. A primeira, de que eu vou morrer. E a segunda, de que eu vou para o céu. E isso não é arrogância nem prepotência. Isso é fé. É acreditar na palavra do Senhor. Porque Ele diz: aquele que crê em mim passará da morte para a vida eterna. Eu só tenho duas certezas na minha vida. Uma, que eu vou morrer. Ou não, se Jesus voltar antes. Mas provavelmente eu vou morrer. E a segunda é de que eu vou estar do lado dele eternamente. E não tem circunstância da minha vida que apaga isso. Não tem nada que possa me tirar disso. Como disse o apóstolo Paulo: o que nos afastará do amor de Deus? O que nos afastará da graça do Senhor? Será que a nudez? Será que a escassez? Será que a dor? Será que o sofrimento? Será que a morte? E aí o apóstolo Paulo completa dizendo: nada nos afastará do amor de Deus. Sabe por quê? Porque não depende de mim. O amor está nele. Ele me chamou, Ele me escolheu, Ele me tirou, Ele me trouxe para Ele. E Ele não abre mão de mim, meu irmão. E Ele não abre mão de você. Foi Ele que te escolheu, Ele que te chamou. Nada separa do amor de Cristo. Aleluia. Nada e nada. Nós corremos o risco de esquecermos da palavra, das promessas de Cristo quando estamos enfrentando tempestades, porque os discípulos esqueceram. No meio da tempestade aparece algo chamado medo, aparece algo chamado temor. Eles esqueceram, meu irmão, que o Senhor falou: nós vamos passar para o outro lado, nós vamos chegar lá do outro lado. O medo nos cega, irmão. O medo nos tira o entendimento. O medo nos tira, irmão, as promessas do Senhor. Por isso que a Bíblia fala que o verdadeiro amor afasta todo medo. E onde está o verdadeiro amor? Em Deus, em Cristo Jesus. Quando nós estamos em Cristo Jesus, todo medo é afastado de nós, porque nós
certeza de quem Ele é. Os discípulos se esqueceram disso, irmão. Quarto ponto: nas tempestades da vida, nós corremos o risco de acharmos que Jesus não se importa conosco. Corremos esse risco. A tempestade está tão forte, tão grande naquela noite, que quando os discípulos estavam lutando com a tempestade, irmão, ali dentro daquele barco tinham pessoas de todos os tipos, mas havia ali homens experientes no mar: Pedro, João, André. Eram homens experientes, já viveram aquilo por muitas vezes, mas até esses homens agora estão com medo, porque diz que todos os discípulos se apavoraram, se desesperaram, e eles estavam lutando contra a tempestade. E sabe o que eu acho interessante nessa passagem? Que enquanto eles estão lutando contra a tempestade, Jesus está fazendo o quê? Dormindo. Oh, meu Deus do céu. Como esse Deus é lindo, meu irmão. Ele quer ensinar para nós o seguinte, meu irmão: no meio da tempestade, descansa no Senhor. Ah, pastor, mas Jesus era Deus, irmão. Eu já falei, volto a falar e vou repetir 1000 vezes enquanto eu estiver pregando em cima do púlpito do Senhor. Jesus passou tudo que passou sobre essa terra como homem. Ele era 100% Deus, sim, na sua natureza, na sua essência ele era Deus. Mas naquele momento a palavra do Senhor diz que o nosso Senhor, Ele abriu mão dos seus atributos. Por um pouco de tempo Ele deixou da glória do Senhor e se fez um pouco menor do que os anjos e habitou neste mundo como homem e padeceu como homem. Louvado o nome do Senhor. Quem estava dormindo ali não era Deus, porque Deus não dorme. Diz que o meu Senhor não toscaneja e nem dormita o guarda de Israel. Quem estava dormindo ali era Jesus, o homem. Mas por que então, pastor, Jesus dormia? Porque ele estava descansando nas promessas do Pai. Louvado o nome do Senhor. Porque ele sabia que não era uma tempestade. Ah, pastor, mas aquela tempestade foi enviada pelo cão. Não interessa se foi enviada pelo cão, se foi algo natural. O que importa é que as palavras do Senhor estavam enraizadas em Jesus. E ele sabia que não era uma tempestade que ia parar. E ele sabia que a missão dele era o Calvário, era a cruz. E aonde é a sua missão, igreja? Aonde nós queremos chegar? Aonde tu quer chegar, meu irmão? Será que é uma tempestade que vai te impedir? Será que é uma perda material? Será que é uma perda de ente querido que vai te impedir? Será que é uma enfermidade, irmão, que vai te impedir de alcançar o que Deus tem para a tua vida?